Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. Hoje, nesse lugar incrível e luminoso, para celebrar o casamento da Estela Maris e do João Pedro, ou melhor, o segundo casamento deles, que até poucos meses atrás sequer pensavam em se casar. E eu tenho certeza de que muita gente aqui deve estar se perguntando como é que isso aconteceu tão rápido, inclusive a Estela e o João, que também se surpreenderam com o encaixe natural de duas histórias que pareciam estar predestinadas para virar uma única história, só que os protagonistas não sabiam. E ainda que a Estela e o João não acreditem nessa concepção tradicional de que destino é aquilo que está previamente traçado para a gente, nenhum dos dois consegue negar que esse amor era para ser, por acaso, coincidência ou por sorte, e que o universo conspirou e muito para o encontro deles acontecer. E para entender como é que eles dois chegaram até aquele altar no dia 12 de setembro, lá em Braga, uma cidadezinha ao norte de Portugal, e como eles chegaram nesse altar aqui em Saquarema, que virou o lugar favorito, já era o dela e virou o dele, eu ouvi duas versões dessa mesma história para contar uma terceira versão. Então, respirem fundo, porque esse casal que não prometeu nada e entregou tudo para um amor que era, no mínimo, improvável e se tornou inevitavelmente irresistível. E para quem pensa que tudo começou em julho do ano passado, quando a Estela e o João se conheceram de fato, a verdade é que essa história começou bem antes, naquilo que eu chamaria de atos preparatórios da vida, e eu posso provar. Quem conhece a Estela sabe o quanto ela correu atrás de independência e liberdade sempre. Mesmo sem precisar, começou a trabalhar com 17 anos e não parou mais. Se preparou para ser o que quisesse ser. Gente, ela tem 6 formações. Pedagogia, letras, ciências sociais, contabilidade, direito e segurança pública. Mas a preocupação do pai dela de ter os filhos encaminhados fez a Estela botar na cabeça, em setembro de 2013, que passaria no concurso da Polícia Civil. E ela passou, e de lá para cá ela veio se tornando uma profissional cada vez melhor, ao ponto de integrar o corpo docente da Academia de Polícia. Corta para o João, que quem conhece sabe que ele também sempre correu atrás de independência e liberdade. É professor de língua portuguesa e literatura, tem seu próprio curso e tinha essa ideia de fazer concurso na cabeça. E ele começou a fazer várias provas na área de segurança pública quando foi morar em Belo Horizonte em 2017. E talvez tenha sido aí que o universo começou a conspirar para nada dar certo, até o momento certo de tudo dar certo. Porque o João estudou e passou primeiro para a Polícia Militar de Santa Catarina, mas os exames médicos enviados pelos Correios foram devolvidos ao remetente. Ele também passou na primeira fase da Polícia Federal, mas reprovou na segunda, porque teve um choque térmico na piscina. Passou para a Polícia Civil do Distrito Federal, mas com suspeita de Covid, não pôde entregar os exames de saúde. Depois, passou para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, mas abriu mão do teste físico para acompanhar a internação do pai. Passou depois para a Polícia Civil do Paraná, mas não foi fazer o teste físico porque estava com uma lesão no joelho que ele arrumou numa pelada num fim de semana. Ou seja, foram 5 concursos perdidos. Isso fez o João desistir dessa área, até que saiu o edital da Polícia Civil do Rio. Ele estava decidido a não fazer a prova, mas a Gil, mãe dele, fez a inscrição, afinal era um concurso para o Rio de Janeiro, mas o joelho aquele lá da pelada continuava doendo muito, e ele tinha certeza de que não ia passar na prova física.
Mas o milagre aconteceu, o joelho não doeu no dia da prova, ele concluiu a corrida abaixo do tempo e passou. E lembro do João me contando. Eu estava esperando alguma coisa de ruim acontecer, como das outras vezes, mas daquela vez, Deus resolveu não me dar a bênção pela metade. Atos preparatórios do universo atualizados com sucesso, corta de novo para o curso de formação lá na Cadepol, em julho do ano passado, 2024. E para essa bênção do João vir inteira, o universo se valeu de um culpado, o Ticom, que ligou para a Estela às 8h30 da manhã, pedindo para ela cobrir um furo numa aula de investigação em fontes abertas, que deveria ter começado às 8 da manhã. E na turma de quem? Na turma do João, a turma Charlie. E a Estela lembra, desviei a rota para a Cadepol e como eu cheguei lá quase 9 horas, a aula virou mais um bate-papo sobre a matéria. Até que na sexta-feira daquela mesma semana, dia 26 de julho, a Estela topou tomar um chopp no anexo, que é um barzinho que tem lá perto da Cadepol, e o João descreveu a cena. Eu estava sentado numa mesa com o Ivan, meu amigo e meu canga lá da academia, quando de repente uma mulher linda desce da garupa de uma moto e tira o capacete. É impossível não notar. Aliás, a Estela também notou o João. Nossa, que menino bonitinho! Mas o João fez 2 perguntas para o Ivan. Ivan, essa mulher não deu aula para gente uns 2 dias depois? Ivan, essa mulher tá me olhando, né? E para ter certeza disso, o João decidiu fazer um teste. Ivan, eu vou no banheiro e você observa se ela me olha. E na volta, a constatação do amigo. Ela olhou e de pescocinho assim, ó, indo e voltando. Obrigada por isso, Ivan. Aliás, se alguém precisar desses serviços de teste, o João está disponível essa noite. E isso bastou para o Ivan ir embora e o João chegar na mesa da Estela, que já tinha até pedido para uma amiga, a Érica, checar se ele era aluno. E com essa confirmação, a Estela disse que ficou com a cabeça fritando. Ai, meu Deus, fico ou não fico com ele? E chegou até a ligar para um vizinho dela, que era da mesma turma do João, e ouvir dele. E, ó, vai lá, o moleque é tranquilo, é do interior, gente fina. Aí, depois dessa investigação em fontes abertas que ela fez, a Estela topou o convite do João para darem uma esticadinha no Buchicho, que, para quem não sabe, é uma área ali da Tijuca cheia de barzinho, onde ele instigou tanto a gata, falando bem pertinho dela, que a Estela não resistiu e roubou um beijinho. Olha... E foi só o que rolou naquela noite. E a Estela foi para casa pensando, se o novinho quiser, ele que lute. E ele lutou. Já no dia seguinte mandou mensagem, como ela tinha uma resenha com as amigas no sábado, eles marcaram de se ver no domingo. Passaram o dia num clube, na Barra, a Estela levou uma amiga de vela, que o João acha que foi para fazer jogo duro, e o date para valer mesmo só rolou mais tarde, a 2. Mas a Estela confessa, ali naquela altura eu já tinha entregado os pontos. Ponto para ele. E a troca foi tão boa, o papo fluiu, o riso soltou, o beijo encaixou, que eles marcaram de se ver na terça, depois na quinta, depois no sábado, até que as idas do João para Friburgo foram rareando e o circuito Rio-Saquarema foi se intensificando. Sem contar que o João, de menino tranquilo, virou o rei da Cadepol, porque afinal estava pegando a professora. E eles entraram ali naturalmente numa rotina de namoro, mas sem esse rótulo. Até porque nenhum dos dois ligava para rótulo. E ainda bem, porque a relação deles desde o início tinha muito pouca vocação para virar namoro, porque já começou com prazo de validade. A conclusão do curso de formação do João no final do ano passado, quando ele ia voltar para o interior. Ou seja, estava facinho de não se envolver e o risco era quase zero de sofrer. Acho que foi isso que deixou os dois tão desarmados. Mas quando eles se deram conta, o curso acabou e já era hora de escolher a lotação. O João achava que o custo de vida mais baixo, o ritmo mais leve de trabalho e a possibilidade de continuar estudando eram vantagens para ele voltar para sua cidade. E a Estela não quis influenciar essa decisão tão importante.
Se dispôs até a tentar uma rotina cansativa de relacionamento híbrido e ainda ajudou fazendo uns contatos com os colegas para pedir que o João fosse lotado lá onde ele escolheu. Mas a vontade de ir embora foi desbotando. E uma semana antes de saírem as lotações, o João perguntou: Estela, e se eu ficar? Não queria arriscar o que a gente já tem. E o que eles tinham naquela altura era só uma vontade forte de ficar juntos, o medo natural de não dar certo, um boy sem teto porque o contrato do apartamento lá na Lapa acabou e um pedido de lotação para o interior que estava muito bem encaminhado. E aí foi a vez daquele culpado ser reincidente, porque o Ticom ligou de novo para a Estela no dia seguinte desse papo deles e perguntou do nada para ela: Estela, você tem alguém para indicar para a DRCI, que é a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, e que fica na capital? E estava lá o universo conspirando de novo. E como o João não é mesmo de receber bênção pela metade, a lotação no Rio saiu, o João gostou da equipe e a Estela ofereceu o teto que ele precisava para procurar um apartamento para alugar com calma. E a calma foi tanta que o João brinca: de ficantes, a gente já passou a morar junto a partir dali. E foi intenso assim, porque essa calma não foi uma calma de se acomodar. Foi a calma de gostar de conviver com o outro, de se dar bem com o outro, de respeitar o espaço um do outro e de se sentir ali junto do outro há muito mais tempo do que o tempo era capaz de medir. E aí eles se desarmaram de novo e deixaram fluir. Mas passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo, porque a Estela e o João deixaram fluir. E aí caíram no golpe da cidadania que o marido da irmã da Estela não conseguiu dar nela. E calma que eu vou explicar. Eles estavam jantando inocentemente em família, lá no Madeiro, quando o Mozart, cunhado da Estela, disse que queria se casar de novo com a Elita, que é irmã da Estela, só que lá em Portugal, para obter a cidadania portuguesa que a família já tinha. Ideia que a Márcia, mãe da Estela, achou ótima. E aí essa foi a deixa para eles criarem um verdadeiro brainstorming do casamento deles dois lá em Portugal e já com data para acontecer. Setembro desse ano, porque era aniversário de uma prima lá. Mas os fatos derrubaram os sonhos, porque a Elita e o Mozart descobriram que quem já era casado aqui não ia poder casar lá. E, a contrário senso, quem não é casado aqui poderia casar lá. E quem não era casado aqui? João e Estela. Aí, a resposta não está só aqui nesse altar, mas também em outro lá em Portugal, onde a Estela e o João se casaram tem quase 2 meses e para onde eles foram do tipo: topa? Topo. Então, vamos embora. E o João disse que eles pareciam aqueles 2 bonequinhos do Google Maps, sabe? Que você joga ali no destino, não sabe nem como é que eles foram parar ali. E o casamento foi ótimo, com direito à tradução simultânea da Estela para o João, porque a juíza de direito de lá falava, né, muito rápido, um português muito carregado, e ele não conseguiu entender direito, não estava prestando muita atenção. E eles acabaram dizendo sim lá, tiraram fotos maravilhosas na cidade de Braga, teve direito à noite de núpcias em Vigo, na Espanha. Mas a pergunta que não quer calar é como é que aquele casamento lá virou esse casamento aqui. E os culpados, agora nem é o Ticom, são esses que estão aqui presentes, ou seja, diante de vocês, porque a ideia era singela de fazer um churrasco em casa mesmo, aqui em Saquarema, só com a família. Mas aí as amigas da Estela reclamaram. A Márcia achou melhor aumentar a lista e colocar também alguns amigos. E aquela ideia inicial foi evoluindo para um churrasmento que, tipo, a gente fez ontem, mas era para acabar ontem mesmo. Mas antes desse evento singelo se tornar, assim, realidade, a Márcia falou para a Estela: vamos ali ver um buffet com a mamãe? E aí o buffet virou essa pousada, que virou essa cerimônia e que vai virar a melhor festa da vida deles. E amor de verdade é isso. Não precisa ser perfeito, só precisa ser possível. Não precisa entregar final feliz todo dia, mas tem que escolher ficar. E não só nos dias de sol. Mas a previsão do tempo deles dois sempre foi muito boa. Olha aí, que cerimônia, que momento. E o vento que sopra com eles é sempre mais de brisa do que de tempestade.
E uma tempestade só derruba aquilo que não se firmou. E o amor deles se firmou mais na entrega do que na promessa. Porque já era amor quando a Estela, que arrumava defeitos aleatórios em qualquer date, não achou defeito nenhum no João, a não ser ele colocar a panela com comida na geladeira, mas isso ela só descobriu depois. Amor era Estela, tá com preguiça das pessoas, especialmente aquelas que facilmente ela substituiria por uma comida gostosa, uma boa noite de sono, mas sentir vontade de ficar do lado do João. Lembrar dele quando estava nos lugares, querer apresentar para os outros e sentir saudade, mesmo quando ela viajou para o Chile com as amigas no ano passado. E o João também sentiu a falta dela. Fiquei na casa dela, com as coisas dela, com o cheiro dela. Já era amor quando o João topou ir no show Caetano e Bethânia, mesmo sabendo que ia conhecer a mãe da namorada, que ainda nem era namorada e, portanto, ainda nem era a sogra. Já era amor quando eles se misturaram. Ela professora, ele aluno, ela da praia, ele da serra, ela do dia, ele da noite, ela de Áries, ele de Aquário, ele do rock, ela do pagode, ele Vasco, ela Flamengo, ele um torresmo mineiro de qualquer bar e ela um arroz à piemontese do La Mole. Temperos diferentes, mas opostos, complementares. Ela, esse furacão, a tradução mais pura da mulher empoderada e que não poderia nem queria provar nada para ninguém. Ele, o cara cheio de convicção, com a carreira no foco e sozinho também por opção. Ela, a energia, a impaciência, a liderança. Ele, racional, desapegado, obstinado. Ela, conhecendo sua versão de viver a dois. E ele, aprendendo a se conjugar no plural. Os dois têm a mesma saudade do pai e também o mesmo gosto por levar a vida leve, por viajar, comer no Japa, no Gourmet, na Temaqueria ou no José, que é aqui na esquina, e tomar cerveja gelada Heineken de preferência. Os dois espalhando bilhetinhos um para o outro pela casa, bom dia, te amo, colando na caixinha do óculos, na porta da geladeira, na escova de dente ou no potinho de whey. Foi assim que, de mãos ao alto, a razão se rendeu à emoção e os improváveis viraram os incríveis Estela e João. Você sabe que eu sempre valorizei a liberdade. Nunca sonhei com uma vida a dois, nem com planos que não fossem só meus. Aí você chegou. E a minha vida virou uma série da Netflix, cheia de surpresas, emoções e reviravoltas. De repente, o que antes era só meu ganhou sentido em compartilhar. Hoje, eu até estranho quando a cama está vazia. E foi isso que eu aprendi com você. Não dá para falar de liberdade e se limitar o tempo todo. Liberdade também é a coragem de escolher. A liberdade é minha e na minha liberdade eu escolhi você. Num mundo cheio de possibilidades, eu escolho você. Eu me escolho com você. Todos os dias. E eu sei como eu me sinto. Isso não é sorte. Isso é escolha, é coragem, é lealdade, é maturidade e é amor. Por isso eu prometo cuidar do que temos e do que ainda vamos construir, com a seriedade de quem sabe o valor raro de um encontro como o nosso, mas também com a leveza de quem nunca quer perder o riso ao seu lado. Quero continuar descobrindo o mundo com você, construindo planos, colecionando histórias que só fazem sentido porque são nossas. Prometo ser sua parceira, mesmo quando o GPS falhar, rir das suas piadas ruins, dividir a pipoca, o controle remoto e até o cobertor. Não, cobertor não, né? Não precisa. Tá. Acima de tudo, eu escolho você como protagonista para cuidar da nossa história, enquanto escrevemos cada capítulo juntos, hoje, amanhã e em todas as temporadas que ainda virão, se Deus permitir. Prometo manter entre nós o que já construímos: lealdade, respeito, riso e amor.
Tô pronta para tornar possível tudo que eu nunca soube que eu queria. Eu te amo. Estela Maris Neves Noronha, como diz a mulher lá em Portugal. Você é a mulher que eu não pedi para Deus. Pois é, nem eu nem você imaginávamos que isso tudo iria ocorrer. De uma simples troca de olhares no bar da Cadepol a um casamento. Na verdade, 2, um em Portugal, um em Saquarema. A melhor parte de entrar na polícia foi te conhecer e ter o privilégio de te ter agora como esposa. E, claro, somar os nossos contra-cheques. De novo, você é a mulher que eu não pedi para Deus. Minha parceira de viagens, de chopes e de muita comida gostosa. Me pede massagem no pé toda santa noite e vem de charminho para me convencer a ficar fazendo massagem até a hora dela dormir. De novo, você é a mulher que eu não pedi para Deus. Você sempre me incentiva a ser melhor e faz de mim um homem melhor a cada dia. Eu aprendo com você, amadureço com você e me divirto diariamente com você. Nossa convivência é algo muito leve, um não atrapalha o outro, embora eu de vez em quando esqueça algo que você tenha dito por estar com a cabeça em outro lugar. De novo, você é a mulher que eu não pedi para Deus. Você é a mulher que eu não pedi para Deus porque não tem como pedir algo como você. Não tinha como imaginar uma mulher como você. Como vou pedir algo que nunca imaginei? Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, te colocou na minha vida. E o mais interessante, sem eu pedir, foi de graça. Olha como ele foi bom comigo, né? E eu espero também que eu seja o homem que você não pediu para Deus. Te amo. And this old world is a new world, and a bold world